Olá, meu amigo e minha amiga. Tudo bem com você? É muito bom ter a sua presença conosco no programa Teólogos. Aqui nós estudamos a palavra de Deus com tempo, com calma e com profundidade. Nós queremos conhecer melhor o texto bíblico, mas principalmente nós queremos aprender a fazer melhor a vontade do Pai Celestial. Você pode acompanhar informações sobre os nossos temas, sobre os nossos convidados e algumas curiosidades, acessando os endereços que aparecem ali na sua tela. Caso você queira aprofundar seu conhecimento sobre algum dos temas bíblicos que nós apresentamos e outros, eu sugiro que você visite o site biblia.com.br. Nesse site, você tem acesso a diversos estudos bíblicos, pode solicitar material impresso da Novo Tempo e pode também fazer o estudo bíblico online. biblia.com.br. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, nós lemos o seguinte no verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Existem várias palavras que poderiam definir as características dos adolescentes e dos jovens na atualidade. Por exemplo, hiperconectados, nativos digitais. Apenas duas palavras, haveria outras. Essa idade, as novas gerações são tão importantes que merecem estudos de áreas especializadas. Por exemplo, há décadas nós já temos uma área chamada de estudos da juventude. Disciplinas como psicologia, como educação e outras nos ajudam a compreender melhor quem são os adolescentes e os jovens. No programa de hoje vamos nos familiarizar um pouco melhor com esses estudos da juventude, para conhecer melhor os jovens e principalmente para saber como a igreja pode se relacionar de modo mais adequado com as novas gerações. Está começando o programa Teólogos. No programa de hoje, o nosso tema é as novas gerações. O texto de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, vale a pena lê-lo. Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e chegam os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. A igreja é formada por muitos jovens e adolescentes, meninos e meninas, com toda a sua simpatia, inteligência e vitalidade. No programa de hoje queremos compreender melhor as novas gerações. E mais do que isso, queremos aprender a como a igreja pode se relacionar melhor com eles. E para isso, para nos ajudarem nessa tarefa desafiadora, temos dois convidados especiais. Eu dou as boas-vindas ao professor, pastor Alan Novaes. Alan, muito obrigado por estar conosco aqui para nos ajudar a esclarecer os estudos da juventude. É um privilégio. Você é professor de teologia e também tem um cargo administrativo no UNASP, é isso mesmo? Isso mesmo. Eu leciono matérias na área de teologia aplicada, mídia e religião, na área de estudos da juventude, novas gerações, e sociologia da religião no seminário. Bom, isso significa que você pertence à área da teologia aplicada. Exatamente. Muito bem. Para o amigo e amiga que nos acompanham, a área da teologia tem algumas especializações. Você tem a área bíblica, Antigo e Novo Testamentos, você tem a área sistemática, que estuda as grandes crenças do cristianismo, você tem a área histórica e você tem a área aplicada, que consiste em tomar toda essa informação e fazê-la chegar à comunidade, à pessoa. Isso. Alan, muito obrigado por estar aqui conosco, por se dispor a participar deste diálogo, desta conversa, que será certamente de muita utilidade. Temos conosco também o professor Marcelo Cardoso, que vem do Instituto Adventista Paranense. É isso mesmo, Marcelo? Isso mesmo, pastor. Na boa terra, lá do Paraná, a terra vermelha, o povo é conhecido como os pés vermelhos. Pé vermelho por quê? Porque a terra é vermelha. A terra e ela bem gruda vermelha, mesmo, né? Bem gruda igual tinta aquilo ali. Terra boa. Marcelo, você também é da área de teologia aplicada, né? Isso mesmo, pastor, na área aplicada, coordenador dessa área.
desenvolvo a parte do estágio, da prática dos estudantes de teologia do IAP, o desenvolvimento deles na igreja. Marcelo, fala um pouquinho da sua família, quanto tempo você é casado, se você tem filhos. Sim, eu sou casado há 26 anos, Sim. com a Elda, ela é dentista, cirurgiã dentista, e eu tenho 2 filhos, pastor. O Rafael Cardoso, que estuda justamente lá no NASP, É mesmo? né? Ele Já é universitário? É universitário. Ele tem 18 anos, está no 2º ano de rádio e TV. Olha. É a área que ele gosta, é apaixonado desde pequeno. É mesmo? Eu sempre via meu filho segurando uma câmera, uma Ele desmontava os rádios, não? Não, ele filmava mesmo. É? Essa é a área dele. E temos a Helena. A Helena está conosco, né, em partes, porque ela está na idade agora do internato. Sim. E mesmo estando conosco lá no IAP, ela preferiu estar no internato, pastor. Essa é uma vida interessante do internato, né? É uma vida muito especial e única, com certeza. Querem ter essa experiência. Com certeza. Bom, então mandamos uma saudação para a esposa. Um beijo para ela, um beijo para os filhos. Eles são a razão da minha vida. Muito bom. Alan, nos fale da sua vida familiar, por favor. Bom, sou casado com a Lisbeth. Não temos filhos ainda, já estamos casados há quase 9 anos, então já estamos planejando, né? Seguir o exemplo aí dos colegas. A Lisbeth é equatoriana, então ela veio ao Brasil para estudar no NASP e foi assim que nós nos conhecemos. E você então a reteve lá e não teve jeito de ela voltar? Exatamente. A convenci de que ela não ia encontrar algo melhor quando voltasse para o país dela, então ela foi convencida. E ela se convenceu de que você tinha razão, não? Eu acho que, na verdade, não, né? Mas essa lógica do amor não se explica, Nessa altura do campeonato é bom não saber, né? E no NASP ela trabalha como coordenadora do curso de comunicação social. É mesmo? Isso. Ela faz um doutorado também, né? Ela está fazendo um doutorado na USP, na área de comunicação social, na Escola de Comunicação e Artes da USP. Muito bem. Então, amigos, nós temos aqui 2 queridos amigos e colegas pastores que nos ajudarão a compreender o tema das novas gerações. Alan, você já há algum tempo se dedica ao tema das novas gerações. Quando e como é que a ciência do estudo da juventude começou? Qual foi o contexto e a necessidade? Já no iluminismo, nós temos alguns autores, não estou falando agora do século XVII, né, início do século XVIII, alguns filósofos que falam sobre adolescência e juventude. Rousseau foi um deles. Isso. Mas o campo se consolidou diante de uma demanda social. Foi por ocasião da Revolução Industrial, na segunda metade dos anos 1800 na Inglaterra. Então, com aquele êxodo rural que ocorreu, né, famílias inteiras saíram dos campos e iam tentar a vida na cidade grande. No caso, Londres era a principal referência, com aquelas fábricas, aquelas indústrias. Essas famílias iam para lá. Naquela época não havia ainda direitos trabalhistas muito bem delimitados, não havia... O Estado não proporcionava às crianças e aos adolescentes o acesso à educação. A educação ela não era gratuita e universal. Então, enquanto as famílias trabalhavam, as crianças ficavam literalmente soltas, largadas durante o dia. Como o processo do trabalho era extremamente extenuante, era exaustivo, era cruel, não tinha regulamentação alguma, jornada semanal de 70 horas, pessoas trabalhando 12, 14 horas por dia, trabalhavam 7 dias por semana, grávidas trabalhavam, doentes trabalhavam, havia muitas pessoas morrendo de tuberculose, acidentes de trabalho e deixando muitos órfãos. Mas mesmo sendo órfãos ou com os pais vivos, as crianças, adolescentes e jovens ficavam durante o dia, a maioria delas largadas na cidade. Então começou a haver um problema social, que essas crianças se juntaram em gangues, começaram a bater carteiras, violência, brigas, furtos, estupros. Então o Estado olhou para essa situação como um problema e reuniram especialistas para estudar o que se configurou como o problema da juventude. E a partir daí que se começou a estudar a juventude. Sociólogos, educadores, teólogos, psicólogos. Mas uma coisa importante, né, para encerrar essa contextualização. Quando a juventude chama a atenção da ciência, ela chama a atenção como um problema. Então, a ciência começa a estudar os jovens de uma perspectiva negativa. Os jovens são um problema, então vamos estudá-los. É assim que começa. Que interessante. Obrigado por esse contexto histórico. Marcelo, na sua experiência de pastor, de evangelista,
Como você tem visto a participação do jovem na igreja, das novas gerações na igreja? Pois é, me impressiona, né, pastor? Porque primeiro a gente tem que ressaltar o ânimo, a garra que os jovens têm. É verdade. Quando eles se empenham em fazer alguma coisa, você vê ali a motivação sendo materializada mesmo, você consegue tocar nisso. E ao mesmo tempo, essa motivação deles consegue contagiar outras pessoas, pessoas mais velhas. E os mais velhos se sentem motivados pelos mais jovens. E isso tem me impressionado. A igreja até tem feito um belo trabalho que envolve aí, na época das férias, os Calebs. Isso mesmo. Né? Em poucas palavras, o que são os Calebs? O Caleb é um projeto, pastor. O projeto dos Calebs envolve você pegar os jovens que estão na igreja e esses jovens dedicam as férias para trabalhar para Deus. Então, eles, em vez de saírem de férias ou ficarem em casa, vendo TV ou fazendo qualquer outra coisa... Eles vão ajudar o próximo. Há projetos específicos que acontecem ou na igreja ou em qualquer outro lugar que é escolhido, onde a juventude sai para atender as necessidades de uma comunidade específica que eles escolheram para trabalhar. Isso é muito bonito. Lógico. Porque você vê o envolvimento e para eles servir a Deus e ser um cristão começa a fazer sentido. Muito interessante. Alan, o que é de fato a juventude? O que é ser jovem desde a perspectiva conceitual? É muito importante essa pergunta, porque a juventude, ela tem um período de início muito claro. Existem critérios objetivos para determinar quando o indivíduo entra na juventude. Sim. Mas não há fatores claros e objetivos para dizer quando termina a juventude e quando começa a fase adulta. Por isso, é muito importante definir. Quando que começa a juventude? A juventude começa por ocasião da puberdade, a maior parte dos especialistas vai concordar com isso, quando as transformações fisiológicas começam a acontecer. Então, acentua-se a diferenciação entre os gêneros, porque até então o homem e a mulher, enquanto crianças, não existe muita diferença no corpo, etc. Acentua-se as diferenças, a personalidade começa a se acentuar, também as questões psicológicas, mudanças no corpo. É mais ou menos por aí que começa a juventude. Agora, quando ela termina? Não existe critério fisiológico para dizer quando ela termina. Você não pode dizer que a juventude termina com 20 anos, ou com 30 anos, ou com 40 anos. Quais são os critérios para se definir a passagem da juventude para a fase adulta? São critérios sociais. Então, maioridade, inclusive maioridade jurídica, que muda de país para país. Autossustento, então o indivíduo que consegue trabalhar e se sustentar. Mas alguns podem começar mais cedo, né? Alguns podem começar mais cedo, outros podem começar mais tarde. Sim. Casamento também não é critério, uns casam cedo, outros casam tarde. Paternidade ou maternidade. Veja, eu sou jovem ou não sou? Não sei. Já estou com 30 e poucos anos, 8 anos de casados, não tenho filhos. Exatamente, não são. Então, a juventude, ela é, de todas as etapas da vida, ela é a que existe menos consenso de quando ela termina. Isso é muito importante. Entender, porque isso afeta diretamente a maneira como nós encaramos a experiência de ser jovem, né? Marcelo, você acha que a igreja... Você mencionou o projeto Caleb, né, que é um projeto de igreja adventista e que envolve milhares, literalmente, de jovens ao redor aqui do país e, inclusive, de outros países do mundo. Você acha que a igreja tem dado atenção suficiente às novas gerações? Pastor, é um outro desafio, né? A igreja tem se esforçado muito, mas eu acho que ainda precisa fazer bastante coisa. Você tem uma juventude aqui que, vamos imaginar, o pastor Alan falou sobre a questão do início da juventude, quando começa a puberdade, Sim. né? De lá até o término, eu acredito que haja um lastro muito grande. Então, você precisa pensar em coisas que aconteçam na igreja que envolvam exatamente essa faixa etária que é muito grande, né? Então, eu mencionei aqui os Calebs, mas se formos analisar ainda uma faixa menor, você vai ter
dentro da igreja, os desbravadores. Mas fora isso, se você for pensar, a igreja realmente ela não traz mais opções, né? Então, nós também temos um desafio tremendo, porque essa é uma época da vida do indivíduo onde eles também saem bastante da igreja. Isso é preocupante, né? Isso é muito preocupante, pastor, muito preocupante, desafiante para a própria igreja, né? Alan, nosso tempo está encerrando aqui, mas eu queria que você iniciasse a resposta e vamos continuar no próximo bloco. Você, como estudioso desse assunto, na sua avaliação, qual é a perspectiva que a ciência tem sobre a juventude hoje? Como eu mencionei na primeira pergunta, a perspectiva se iniciou pessimista. Pessimista. Tratar a juventude como problema. Uhum. E nós temos esse ranço até hoje, quando falamos que adolescentes são aborrecentes, que são problemáticos, rebeldes sem causa. Hoje, esse discurso está mudando, tanto do ponto de vista da ciência como das políticas públicas, da Unesco, por exemplo, e outras instituições que protegem as crianças e adolescentes. Hoje, eles são vistos mais como indivíduos que têm o potencial de ajudar a aprimorar, melhorar e transformar a sociedade. É uma perspectiva mais otimista, mais positiva. Muito bem. Muito bem, amigos. E você? Qual a perspectiva que você tem das novas gerações? Você as encara como problemas, como desafios ou como uma etapa da vida que precisa ser bem atendida? E na sua igreja, o que se pensa? Nós vamos continuar dialogando a respeito das novas gerações, conceituá-las um pouco melhor e ver especificamente as suas características. No programa de hoje estamos discutindo o tema das novas gerações. Alan, no bloco anterior nós falamos sobre a tentativa de definir a juventude e você nos disse que a claridade, a clareza no início do processo, mas não no final, quando é que esse processo acaba, né? Sim. Isso é juventude. Mas como é que nós podemos definir as novas gerações? Bom, esse é um tema que se cruza, né? Isso. Novas gerações e juventude. Mas quando nós falamos de gerações, nós estamos falando de pessoas que nasceram no mesmo período, numa mesma época, mais ou menos. Existe um autor chamado Karl Mannheim. Ele foi o indivíduo que mais se destacou no estudo das gerações. Ele tem um conceito interessante que eu queria compartilhar. Geração não é somente o conjunto de pessoas que nascem na mesma época, mas um conjunto de pessoas que, além de nascer na mesma época, partilha das mesmas visões a respeito do mundo e da realidade. E eles interpretam as experiências e os eventos que ocorrem da mesma forma. Então, um exemplo você pode ter um idoso de 70, 80 anos e você pode ter um adolescente de 15. Os dois podem ter presenciado o 11 de setembro. Esse é um evento que aconteceu para as duas gerações, mas a maneira como o adolescente vai interpretar qual é o significado que ele vai atribuir ao evento é diferente da do idoso. Claro. Então, geração é mais do que nascer na mesma época. Geração é interpretar os fatos, os eventos da realidade e ter experiências semelhantes. Então, quando nós falamos de novas gerações, nós estamos falando das gerações mais recentes. Então, hoje, no momento, quando falamos de novas gerações, queremos dizer adolescentes e jovens, e são as novas gerações. A geração chamada Y e a geração chamada Z. A geração chamada Y, geralmente, são os indivíduos que nasceram nos anos 80 e primeira metade dos anos 90, e a geração Z, segunda metade dos anos 90 e 2000, indivíduos que nasceram nesse período. Que hoje a geração Y e a geração Z está começando, são os indivíduos que estão ou ingressando no mercado de trabalho ou que já estão há 5, 8, 10 anos no mercado de trabalho e já estão sendo, vamos dizer, a força produtiva majoritária do mercado. E é por isso que se fala tanto das novas gerações, porque as gerações mais anteriores estão tendo que lidar com esses indivíduos ou com o perfil desses indivíduos ao ingressarem no mercado de trabalho. Marcelo, você mencionou no bloco anterior os Calebs, você mencionou o Clube de Desbravadores. Talvez alguns não saibam direito o que é isso. O que é um clube de desbravador e o que esse clube tem a ver com as novas gerações? Ele se assemelha muito até com o escotismo,
Ele tem até os mesmos parâmetros, aparentemente, só que o clube de desbravador, ele funciona na igreja adventista, é algo oficial da igreja, e ele vai muito mais além do que o escotismo ele trabalha, ele aborda. Ele vai para a parte espiritual também do menino, da menina que lá participa, né? Ele trabalha ali na faixa dos 10 aos 14 anos, quase Inclusive 15 tem anos. antes, né? Os aventureiros. Tem os aventureiros também, que já pegam as crianças, né? E eu acabei até esquecendo de mencionar um outro projeto muito interessante da igreja, que é o Geração 148. Para a juventude, né? A gente percebe uma coisa, pastor. As novas gerações, essa meninada, eles gostam do senso de pertencimento. Eles gostam de se sentir pertencentes a um grupo, eles gostam de estar juntos, né? A gente nota isso. E a igreja, ela levanta exatamente essas frentes, né? A Geração 48, ela envolve já a juventude, os jovens da igreja, num grupo onde eles se reúnem num dia que eles escolhem específico da semana, e lá eles partilham suas dificuldades, suas necessidades, seus sonhos, seus anseios, e eles oram por aquilo, eles cantam, eles louvam, eles partilham ali ideais de trabalhos que eles podem fazer, missionários, assistenciais. Isso também é um belíssimo projeto que a igreja tem para atendê-los. Muito interessante. Alan, você falou da geração Y e da geração Z. Eu acho que valeria a pena a gente caracterizar cada uma dessas gerações para que fique mais clara a compreensão da pessoa que nos acompanha. Então, quais seriam as características de cada uma dessas gerações que você mencionou? Eu vou falar das características que elas têm em comum, depois eu vou acentuar uma diferença, porque elas são bem semelhantes. Essas duas gerações, elas têm em comum características como, em termos de senso de autoridade, são gerações que não conseguem ou têm dificuldade em trabalhar com relações extremamente verticais. Eles precisam ter relações horizontais, mesmo diante de um superior. A relação precisa ser tratada em um certo nível de informalidade e de coleguismo. Essa ideia de hierarquia, de autoridade, ela provoca ruídos muito fortes nessa geração, inclusive reações de desprezo ou de rebeldia. Outra característica típica dessa geração são indivíduos que têm um senso de que o trabalho, ao contrário das gerações anteriores, não é o centro no qual todo o resto da vida orbita. Eles colocam amizade, colocam casamento, colocam o lazer, inclusive, muitas vezes, acima do trabalho. Então, são indivíduos que geralmente não ficam muito tempo em organizações. As gerações anteriores, você tinha um indivíduo que fazia 30 anos... Se aposentava no mesmo trabalho. Se aposentava no mesmo trabalho. Isso é inconcebível do ponto de vista deles. São indivíduos que estão preocupados muito mais em ter experiências, e quando eles acreditam que a organização não pode mais oferecer a eles algo que esteja os impulsionando a crescer, a ter experiências diferentes ou a adquirir novas competências, eles trocam a organização, a empresa, por uma outra que possa oferecer novos desafios. Essas são algumas características. Uma diferença básica, eu diria, é que a geração X, ela viveu num período analógico e viu a internet chegar no Brasil e toda essa, estou falando do Brasil que é onde nós estamos, e toda essa revolução comunicacional. A geração Z não, a geração Z não sabe o que é viver num período analógico. Quando ela foi alfabetizada, ela já foi alfabetizada num contexto onde a internet e essas novas tecnologias de comunicação já tinham se estabelecido na sociedade. Então, as duas têm muita facilidade com tecnologia, mas a geração Z, que também é chamada de nativos digitais, eles são mais dependentes dessa tecnologia. E essa dependência da tecnologia dos nativos digitais, da perspectiva da religião, da vida cristã, você considera algo mais positivo, negativo, ou depende da circunstância, do modo como você utiliza isso? Eu acho que depende da circunstância. Eu gosto de pensar assim, essa é uma coisa que eu falo muito para adultos e idosos quando eu faço treinamento sobre como lidar com jovens. Os jovens são como são, não como nós gostaríamos que eles fossem.
Então, eles são produto da cultura e do seu tempo, eles não precisam pedir desculpas ou não são culpados pela revolução comunicacional que aconteceu. Isso foi uma coisa da civilização, da indústria, e ao mesmo tempo eles também são produto da cultura que as gerações anteriores criaram. Então, na verdade, as gerações anteriores é que criaram todas as condições para que esse estágio comunicacional ocorresse. As novas gerações estão colhendo conquistas que foram plantadas pelas gerações anteriores. Então, eu gosto de estabelecer esse território como ponto de partida. Dito isso, eu acho que, como toda prática social e cultural, há os seus excessos. Então, a partir do momento em que o indivíduo ou o jovem ele começa a demonstrar dificuldades de repertório, de vocabulário ou de relações sociais, eu acho que a tecnologia começa a ser um entrave. Eu estou dizendo isso porque pesquisas indicam que o uso da tecnologia desde muito cedo e por muito tempo durante o dia priva o indivíduo de ter momentos com pessoas de outras gerações. Então, vou dar um exemplo. Nós aqui, provavelmente, passávamos algum tempo com nossos avós, talvez até bisavós, certamente, com nossos pais, e nós tínhamos que, em momentos de família, que eu chamo de momentos de vínculo intergeracional, quando 3 gerações estavam presentes, 4 gerações presentes, nós tínhamos que participar todos do mesmo tema, do mesmo assunto. Sim. Então, eu lembro da minha infância, nos anos 90, de ter que ouvir, embora eu estivesse entediado, sem poder sair da mesa, sem poder abandonar o momento familiar, o meu pai e o meu avô discutirem sobre o impeachment do Collor, em 1992. Um exemplo, sobre a inflação, Zélia Cardoso, né, ministra da Fazenda, e toda aquela história. Para vocês verem como eu lembro até hoje. Então, isso fez com que eu entendesse quais são as demandas, quais são os interesses de gerações diferentes da minha, ficasse menos ensimesmado, inclusive até adquirisse repertório, vocabulário. Agora, o que acontece hoje, segundo pesquisas? Crianças que usam demais a tecnologia, ao ponto de, em reuniões familiares, em momentos de vínculo intergeracional, continuarem usando o celular enquanto o pai está conversando, o avô está conversando, elas estão reproduzindo somente o repertório dos pares, da própria geração. Qual é o resultado disso? Existem muitos jovens hoje que têm pouco repertório linguístico, são indivíduos extremamente fluentes nas mensagens, nos e-mails, nas redes sociais, mas eles não têm habilidades sociais para fazer uma apresentação em público, não têm postura diante de uma entrevista de emprego e são indivíduos que, inclusive, se intimidam ao conversar com desconhecidos. Então, nesse sentido, eu diria que existe um excesso da tecnologia. Interessante esse fenômeno. Marcelo, você foi pastor de igreja, falando dos nativos digitais, que tal na sua igreja um adolescente e um jovem, você pregando e eles ou todos eles navegando na internet e no smartphone? Você se sente confortável? Você acha que seria uma postura adequada? Isso incomoda, né? E aí entra justamente essa questão, né? Conflito justamente de gerações, porque na minha época era quase que inconcebível. Para começo de conversa, não tinha celular. Esse é o primeiro detalhe, né? Mas se houvesse celular, não sei, para os parâmetros dos quais eu fui educado, isso seria inconcebível, né? E hoje, realmente, eu vejo e isso me incomoda. E eu fico pensando exatamente nesse conflito de gerações. Ele há, e há necessidade de se trabalhar isso, né? E nesse aspecto, eu não quero ver o lado negativo, eu quero ver o lado positivo, o potencial que envolve isso. Porque esses meninos, eles navegam, fluem assim, com uma facilidade tremenda nesses dispositivos eletrônicos, nas redes sociais. E aí, por outro lado, por que não utilizar esse potencial também para o trabalho missionário, né? Enquanto os mais velhos não dominam isso, vamos aproveitar a mão de obra daqueles que são especialistas, né? Para que a gente possa utilizar para o bem, direcioná-los para o bem. E talvez esse seja o grande segredo, né? Se levantar e dizer, olha, por que a gente não faz algo aqui para a missão de Deus, né? Para cumprir
a missão de Deus. Interessante. Alain, o Marcelo mencionou conflitos de gerações. Tecnicamente, o que é o conflito de gerações? E como é que ele surge? Por que ele surge? O conceito mais comum, mais simples, é de que, como as gerações são indivíduos que têm leituras de mundo diferentes, embora os eventos sejam os mesmos, inclusive, né? Quando gerações estão coexistindo, mas elas interpretam os fatos, os eventos de maneira diferente. Então, há conflito porque há interpretação diferente sobre as coisas. Então, essa interpretação que eu dei agora há pouco sobre o efeito que o celular causa em repertório, vocabulário e vínculos sociais, essa é uma análise que as gerações anteriores, as gerações antigas fazem das novas gerações. As novas gerações interpretam esse fenômeno de outra forma. Elas vão justificar esse procedimento de outro jeito. E aí há o conflito. Mas existe um conceito um pouco mais elaborado, que ele tem que ver com diferenças de expectativas e de estabelecimento de papéis. Essa definição me chama mais atenção. Como é que significa? O que seria isso? A juventude sempre foi encarada como uma fase de transição, de indefinição. Sim. Tem uma frase de um pensador que diz assim: criança brinca, o adulto trabalha, o jovem tem que aprender a deixar de brincar e aprender a começar a trabalhar. Então, na verdade, o jovem não tem um papel. O papel dele é abandonar o papel anterior e aprender o papel seguinte. É quase que cada fase da vida tem em si um propósito, mas a juventude não tem. O propósito dela é alcançar o propósito da seguinte, ou se preparar para o propósito da seguinte. É quase que um estado de não ser. Todas as fases de não identidade. Então, na verdade, o mundo acontece na fase adulta. Então, o jovem é um indivíduo que não tem existência plena em si mesmo. E a sociedade o encara assim: não, ele é jovem, ele vai aprender ainda, etc. Né? Então, você não encara o jovem a partir das suas próprias necessidades e perspectivas. Então, as expectativas que se lançam sobre os jovens, uma das principais são: os jovens servem para preservar o legado que as gerações anteriores construíram. Os jovens, por outro lado, como eles ainda não tiveram seu papel definido, eles olham para as gerações anteriores e veem falhas, não só sucessos, mas veem fracassos, não só qualidades, mas veem fraquezas. Eles são mais sensíveis às incoerências, que os adultos já se conformaram em admitir, porque assim funciona o sistema. Eles veem com mais sensibilidade. Então, enquanto os adultos olham para os jovens e falam: você vai preservar o que eu conquistei, o jovem fala assim: eu vou melhorar o que você fez. E é nesse choque de expectativas e de papéis que há o conflito de gerações. Para um, o jovem é só um preservador do legado. Para o jovem, ele é um transformador daquilo que não deu certo. Eu li de um sociólogo que, no passado, as mudanças demoravam muito tempo a se consolidar. E as coisas, elas demoravam realmente bastante tempo, não apenas para se consolidar, mas para mudar. Então, o que um pai, um avô dizia, ele afirmava e isso permanecia. Mas nos últimos tempos as coisas são tão rápidas, né? As mudanças são muito, numa rapidez que ninguém pensava. Então, o pai diz: isto é assim. O filho pensa: não é assim não, vai mudar. E o filho vive o suficiente para ver a mudança. E o sociólogo dizia, e aí o filho diz: pois é, meu pai disse, mas não é assim. E aí ele questiona a autoridade do pai, né? Alain, nesse sentido, o conflito de gerações implica em questionamento da autoridade daquele que tem mais idade? Sim, exatamente. Porque o que as gerações anteriores não conseguem entender muitas vezes é que os filhos ou os netos, as novas gerações, eles são um produto da cultura que as gerações anteriores criaram. Então, vou dar um exemplo de um conflito de gerações que mostra conflito de autoridade. Muitos empregadores, e eu como professor universitário, tenho contato com contratantes. E eles me passam feedback dos alunos que nós, como universidade, como NASP, enviamos para os contratantes. E eles falam: olha, os jovens são competentes, são inteligentes, criativos, mas eles não têm engajamento com a organização, eles não querem trabalhar
andar a segunda milha, quando precisa vestir a camisa da empresa, eles querem fazer só o trabalho deles, dentro do horário do trabalho deles. Se precisa de algo a mais, não sou pago para isso. E aí a expectativa é diferente, porque esses contratantes diziam, eu comecei na empresa como assistente de limpeza e hoje eu sou um gerente, então eu trabalhava fora do expediente, eu me virava, etc. e tal. Então eles olham o jovem como alguém não engajado. O jovem tem outra perspectiva. Eles acham que o jovem deveria ser assim, né? Eles acham que o jovem deveria ser assim. Muito interessante. Olha, foi muito esclarecedor para todos nós termos esse contexto histórico, social, a respeito de como nasce o conflito das gerações. Nós vamos pegar tudo isso e no próximo bloco fazer a conexão com a teologia aplicada, com a religião, com a Bíblia e com a igreja. No nosso tema desta semana, estamos estudando o assunto das novas gerações e há uma área de pesquisa para isso, chamada de Estudos da Juventude. Isso nos ajuda muito a compreender os jovens e os adolescentes. E neste bloco, nós queremos fazer a conexão de tudo que nós já falamos no bloco 1 e no bloco 2 com a igreja, inclusive ver a perspectiva bíblica de tudo isso. É por isso que nós temos aqui dois convidados da área da teologia aplicada. Alain, esse não engajamento que o adulto diz que o jovem não tem hoje, na verdade não seria um não engajamento, ou seria na verdade uma escolha proposital do jovem que não quer repetir na sua experiência as más experiências de quem colocou o trabalho em primeiro lugar, não é isso? Exatamente. Como nós dissemos anteriormente, o conflito de gerações ocorre por diferença de expectativas. Isso. Então, a crítica que o adulto faz do não engajamento do jovem é porque o adulto desenvolveu um modelo de vida baseado no excesso do trabalho, que a gente chama de workaholic, que o trabalho é o centro. A juventude, principalmente essa massa de jovens da geração Y e Z, que são filhos de pais divorciados, perceberam que o divórcio e as dificuldades familiares foram causadas porque os pais colocaram o trabalho em primeiro lugar. Então, intencionalmente, esse não andar a segunda milha, não querer fazer mais do que está descrito ali no contrato, é uma opção para que ele possa usufruir dos momentos de lazer, que ele possa dar atenção para a namorada, para a esposa, para a família e assim por diante. É intencional isso. Agora, falando dos conflitos de gerações, como é que eles ocorrem no espaço chamado igreja? Na igreja, saindo da relação pai e filho, vamos falar agora de líderes mais experientes e líderes emergentes, né, que é a juventude. Esse conflito ocorre da mesma forma, porque os líderes mais experientes, eles têm uma expectativa, a de que aquilo que eles conquistaram, os avanços que eles empreenderam na obra, sejam preservados pelos jovens. Os líderes emergentes, eles já entendem que existe muita coisa a ser melhorada. Então, existe muita coisa a ser aprimorada. Então, a tendência dos líderes emergentes é identificar as falhas, as limitações e tentar agora fazer diferente, fazer melhor. E aí é que ocorre o conflito. Um quer preservar, o outro quer mudar. Só que aí está uma grande virada. Do ponto de vista do jovem, ele tem que entender que, embora existam falhas na cultura vigente, que é das gerações anteriores, há muita coisa boa que precisa sim ser continuada e preservada. E do ponto de vista do adulto, do líder mais experiente na igreja, ele precisa entender uma coisa. Ele que gosta tanto do discurso de que o jovem está ali para aprender, ele precisa entender que a juventude é a fase, eu gosto de pensar assim, é a fase que Deus escolheu para o adulto se reinventar. Porque o jovem é a materialização do que a cultura que o adulto criou se manifestou. De certa forma, aquilo que eles lutaram em 20, 30 anos para conquistar, em termos de lutas sociais, ou no caso da igreja, em termos de programas da igreja, de ministérios, de materiais, de evangelismo, tudo isso vai se materializar em como o jovem entende a Deus, como ele se comporta. Então, quando você vê o jovem, você está vendo do ponto positivo tudo o que você conquistou e do ponto negativo aquilo em que você falhou. O jovem, ele é a concretização do seu trabalho. E você precisa entender que essa é uma oportunidade que Deus te dá, eu gosto de pensar assim, para você se reinventar.
Então, o jovem, na verdade, está em posição de ensinar o experiente mais do que o experiente ensinar o jovem. E eu acho que isso se perde na igreja. O jovem é o momento em que o adulto se reinventa. Eu não sou pai, mas todo pai me fala. Os filhos me ensinam mais do que eu a eles. O filho é o momento em que eu entendo todas as minhas limitações. E o filho vai crescendo, eu vou vendo qualidades que eu estou transmitindo e vou vendo os meus defeitos sendo reproduzidos nele. Essa é uma maravilha, uma dádiva de Deus para a nossa santificação, para o autoconhecimento, para o nosso aprimoramento. Então, você começou o programa dizendo, o jovem é um desafio, uma oportunidade. Para a igreja, precisa ser oportunidade para se reinventar. Uhum. Marcelo, você acha que o adulto tem visto as novas gerações como oportunidades ou como problema? Pastor, dentro da igreja, às vezes como problema, infelizmente. Esse conflito de gerações, ele é bíblico, né? Até na Bíblia você encontra. Você encontra o fato lá em Atos, capítulo 15. Vamos ler Atos 15. A partir do verso 36. Olha que coisa interessante. É a história de Paulo, já um líder da igreja, né, experiente, e um jovem chamado João Marcos. Olha o que aconteceu, diz assim, ó. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Verso 37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. A gente percebe aqui que houve um conflito, né? Literal. Já havia tido um problema antes, Paulo levanta essa questão. Ele queria fazer uma dupla de trabalho com Barnabé, mas Barnabé queria levar um jovem chamado João Marcos. Só que esse jovem chamado João Marcos, ele já tinha tido um problema com Paulo, né? Em uma outra ocasião, talvez por medo, por insegurança da idade, ele não quis acompanhar Paulo em certa região ali, na Panfilha. E agora Paulo, diante da insistência de Barnabé, olha, vamos levar o jovem João Marcos novamente conosco? Eles Paulo brigaram, diz, né? não, de novo não. Espera aí, ele já deu problema uma vez, ele não vai dar problema comigo de novo, não. E a desavença foi tão grande que Paulo e Barnabé se separam. Então, Barnabé faz dupla com João Marcos e aqui Paulo ele se associa a Silas. Então, aqui você percebe, né, claramente uma pessoa sem a paciência necessária para tratar com um jovem diante de suas dificuldades e um outro que se dispõe a andar com esse mesmo jovem, né? Muito bem colocado. Talvez aqui este momento de Paulo representa aqueles líderes adultos que não têm paciência, né? Que se o jovem errou, acabou a chance, né? Como se eles próprios não houvessem sido jovens e não tivessem errado em mais de uma ocasião. Isso é muito importante. Os adultos precisam entender. Eles têm a maturidade que os jovens ainda não têm. E quando eu digo isso, não é desmerecendo o jovem. Quando eu digo a questão da maturidade, isso envolve toda uma carga de experiência que a idade já te traz, né? E que o jovem ainda não tem isso, ele não tem toda essa carga de experiência. Claro. E os adultos precisam compreender isso. Entender que em algum momento também, quando eles foram jovens, eles tiveram talvez as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, só que parece que a gente esquece disso, né? Interessante. Alan, vamos a uma questão prática aqui. Como é que é possível um relacionamento entre as diferentes gerações? Primeiro, é preciso entender que existem diferentes expectativas, como a gente vem desenvolvendo. Sim. Né? Primeiro, então, o adulto espera que o jovem preserve o legado e o jovem quer mudança. Depois que as expectativas forem definidas, é preciso que haja diálogo entre elas. A fase da juventude para a fase adulta não é ruptura total e também não é continuidade total. É continuidade e ruptura juntos. Então, é preciso haver aí diálogo.
Os adultos, os mais experientes, precisam entender que o jovem pode sim colaborar, porque ele tem uma sensibilidade, uma visão que o adulto não tem, porque ele já está, de certa forma, acomodado e conformado. O jovem tem aquele vigor, a inexperiência do jovem, nesse sentido, ela é útil. Porque o jovem tem ousadia, tem vigor, tem criatividade. Ele tem menos limites porque ele tem menos a perder. O adulto já tem um status a zelar, ele já tem uma família a cuidar. Então, é preciso que os dois enxerguem os pontos fortes dessa aliança. O jovem entenda que a experiência pode ser muito útil para ele, ele pode acertar mais do que errar. E o adulto entenda que, ao transferir a experiência para o jovem, ele pode dar embasamento para a ousadia e para a criatividade. No fundo, diálogo e empatia, no caso, se colocar no lugar do outro, é o mais importante. Uhum. Olha, eu queria dar um recado, neste momento, muito importante para os adultos que nos acompanham, homens e mulheres. Eu queria dizer para você com todo carinho o seguinte: da próxima vez que você cumprimentar um garoto de 13 anos na sua igreja, a próxima vez que você lhe estender a mão, pense no seguinte: essa mão que você cumprimenta, dentro de alguns anos, poderá segurar uma Bíblia no púlpito de uma igreja, ou poderá segurar uma arma para tirar a vida de outras pessoas. Tudo depende da forma como você, adulto, lidar com esse menino. Da próxima vez que você cumprimentar uma garota de 15 anos, lembre que essas mãos dessa menina, essa mão dessa menina, poderá tocar o piano, o teclado, o violino, ali no coral, na orquestra, na sua igreja. Tudo depende da forma como você cuidar dessa menina. Ou seja, amigos, nós estamos aqui diante de um desafio muito grande, que é preparar, inclusive, a liderança que vai tomar conta da igreja. Ô, Marcelo, há um texto muito bonito aqui em Timóteo, e eu quero que nós vamos a esse texto, por favor. No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12? Verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Esse texto, Marcelo, fala da importância da juventude. Qual é o papel da juventude no dinamismo de uma igreja? É uma fase tão bonita, pastor. Ela é tão romantizada, né? E assim, entender que a juventude tem um potencial e ela tem uma vontade que os adultos já não têm. E não tem por quê? Porque o adulto, ele racionaliza mais as coisas. Uhum. A juventude não, a juventude ela vai pelo romantismo mesmo. Quando eu me envolvo assim com o evangelismo, eu vejo o potencial da juventude na igreja. E eu exijo deles e peço a eles coisas, tarefas que eu não vou pedir para um adulto. Uhum. Porque eu sei que o adulto vai medir, ele vai pesar tudo, e ele vai chegar aos prós e contras. O jovem não. Você vendeu a ideia e ele aceitou isso, ele viu uma lógica naquilo, ele vai mergulhar de cabeça. Se ele confia em você, ele vai fazer. E isso é muito bom. Quando a gente canaliza na igreja essa força que a juventude tem, e aí aliado agora, né, com a experiência dos mais adultos, né, talvez uma visão, definindo assim os prós e os contras, que também é importante, né? Aí sim, a gente encontra um equilíbrio gostoso, né, na igreja, onde a igreja, eu entendo, tem que ser um lugar de harmonia, um lugar de paz, um lugar de tranquilidade e não um lugar de desavenças, né? Não um lugar de problemas, onde existem conflitos entre uma geração e outra geração. Eu acho que o caminho não é esse. O caminho realmente é você unir esforços. Uhum. Né? Existem qualidades em todas as gerações e todas elas se completam. Então, quando você consegue fazer isso na igreja, né, aproveitando exatamente aí a força e o vigor dessa juventude e a experiência das pessoas mais jovens, mais velhas, né, você tem um caminho muito bom a trilhar na igreja.
Interessante. Alan, o que a Bíblia tem a dizer sobre conflito de gerações? Pegando carona nesse texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de lê-lo mais uma vez e depois ler um outro na mesma carta. Vamos lá. Então, estamos em 1 Timóteo 4, verso 12. O verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E agora temos no capítulo 5, verso 1. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai. Aos moços como a irmãos, continuam as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Então, aqui nós sabemos que Timóteo era um jovem que Paulo estava discipulando. Sim. Paulo escreveu 2 cartas para ele. Timóteo era um jovem ministro, tinha muito a aprender, mas pelo que Paulo coloca, já era um líder. Sim. E também tinha muito a oferecer. Eu gosto de interpretar esses 2 textos da seguinte forma: Paulo entendendo o potencial do jovem, o vigor, a criatividade, a inteligência de Timóteo, e percebendo que Timóteo enxergava nas gerações anteriores ali muitas falhas, muitas coisas a mudar. Muitas vezes, que acontece com jovens, Timóteo poderia, quem sabe, não acontece hoje muitas vezes, com um ímpeto, desqualificar o legado do experiente. Criticar ali, o que é muito fácil para o jovem, porque todas as ações do experiente, elas têm seu resultado mais concreto. O jovem ainda tem algo que edificar. O edifício do experiente geralmente já está erigido. Então, é fácil para o jovem tacar pedra. Então, Paulo fala, eu gosto de interpretar assim, não repreenda o homem idoso. Você vai encontrar falhas, Timóteo. Você vai ver dificuldades. Não repreenda. Fale como você falaria com seu pai. Você pode admoestá-lo, apontar, quem sabe, uma correção de rota, mas faça com amor de um pai para com o filho. E não só com amor de um pai para com o filho, mas quem respeita a autoridade, né? Assim, de filho para pai, respeita a autoridade. Mas, ao mesmo tempo, Timóteo, você precisa mudar coisas mesmo. Você tem que melhorar. Você está numa fase da vida que Deus espera que você use sua energia, seu vigor, canalize isso para transformar aquilo que ainda não foi mudado. Então, não deixe ninguém desprezar sua juventude, porque você tem muito a oferecer, mesmo sendo inexperiente. Muito interessante. Eu estou me lembrando aqui, sabe do quê? Do mandamento, do 5º mandamento, Êxodo capítulo 20, o versículo 12, honra teu pai e tua mãe. Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sabe o que eu acho interessante, Alan e Marcelo? Que aqui está escrito honre. Muitas vezes me pergunto, por que não está escrito obedeça? Se submeta. E sabe qual é a minha conclusão? É que é perfeitamente possível obedecer sem honrar. Mas toda pessoa que honra, sempre obedece. Então, o que Deus está pedindo para o filho é mais que obediência, é honra. Porque quem honra, obedece. Mas quem obedece, pode não honrar, apenas está cumprindo a norma. Né? Então, esse é um recado aos filhos, né? Agora, eu queria que nós terminássemos rapidamente com um recado aos pais. Que recado a gente podia dar aos pais ou aos adultos que, em grande medida, determinam e ajudam na valorização dessas novas gerações? Um recado rápido para os adultos. Eu aconselharia o diálogo. Diálogo. O diálogo é fundamental, ele é importante e deve partir sempre dos mais experientes, dos mais velhos. O caminho deve partir dos mais velhos. E isso é fundamental. E também, pastor, um outro lado também, a não só o diálogo, mas também a compreensão. É compreender também de que o menino, o jovem, aquela pessoa que está amadurecendo, ela tem realmente dificuldades, ela vive num outro mundo, em uma outra geração. Sim. E essa compreensão ela precisa ser muito importante e não massificar, né? Apontando só o lado negativo da coisa. É verdade. Olha, o nosso tempo, infelizmente, esgotou. Esse foi um tema muito interessante. Que bom que você nos acompanhou. Que bom que você, que é adulto, tem a sensibilidade para lidar com as novas gerações. E que bom que você, que pertence às novas gerações, tem um respeito devido e a honra devida a quem é adulto. Que Deus abençoe a todos nós, para que juntos, em pleno diálogo e compreensão,
possamos ter e contribuir para uma igreja cada vez de melhor qualidade. Até o nosso próximo encontro do programa Teólogos.